Fala aventureira, fala aventureiro, bom dia. Hoje a gente vai bater um papo sobre narrativa emergente. O que é isso? O que significa isso no RPG? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. E a gente vai filosofar aqui um pouquinho sobre isso e como isso influencia nas nossas aventuras, né? No Aventuremos. A primeira vez que eu ouvi falar disso, desse termo, foi em jogo online. Há uns anos atrás, uma década atrás, em outra vida, eu jogava alguns jogos online, principalmente jogos de fantasia medieval. E nele, né, lendo fóruns, lendo complementos sobre esses jogos, eu ouvi o termo de narrativa emergente, que era uma proposta de você sair um pouco da narrativa embutida que o próprio jogo te dava e criar possibilidades que os jogadores dentro dessa plataforma pudessem influenciar mais na dinâmica do jogo, as decisões dele pudessem influenciar mais nesse poder, né, de improvisação e de criação a partir da escolha, a partir do resultado. Mas para o RPG, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi do grande Rafael Balbi, grande Balbi, o apêndice Balbi, que é muito bacana. O Balbi traz, né, no Café com Dungeon todo dia muito XP bacana. E eu já tive o prazer, né, eu fui convidado, tive o prazer de tomar um café com ele algumas vezes. E nesses nossos bate-papos de internet, no Café com Dungeon, ouvindo café, eu comecei a construir parte dessa análise que eu trouxe aqui no vídeo para vocês. Eu gosto de falar que a gente está, né, sempre XP, tudo é XP, a gente está sempre ganhando XP. E eu resolvi trazer essa análise, ela foi muito construída em cima de alguns bate-papos que a gente teve, algumas filosofias que me impulsionaram até buscar outros XPs. Mas por que eu estou falando isso? Olha, imagina a ideia, né? A gente tem várias propostas de fantasia anterior ao D&D. E quando o D&D chega, ele chega com a proposta da gente vivenciar essa fantasia, não ler, não analisar numa terceira pessoa. A ideia da gente influenciar nessa história, vivenciar essa história e estar ali dentro vivendo isso. É disso que se trata o RPG. E aí na linha do RPG, eu vou deixar aqui a descrição de um vídeo antigo que eu fiz, né, uma história sobre o D&D. Mas nessa linha ela tem o ODD 1974. Depois, em 77, foram lançadas as duas versões, né, o Dungeons and Dragons e o Advanced Dungeons and Dragons, a primeira edição do AD&D. E essas duas versões, 77, seguiram a partir dali, né, o Dungeons and Dragons da linha D&D. Ela foi evoluída em 1981, foi revisada, e aí foi lançado o D&D Basic, a primeira caixa vermelha. Depois, em 83, a segunda caixa vermelha, que é o BCMI, né, que é aquelas 5 caixas do D&D. E depois tudo isso, tirando o AD&D, mas os D&Ds todos, eles foram compilados nesse grande tomo, né, na Rule Cyclopedia, o Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia, em 91, que foi o cenário onde eu comecei, foi o sistema onde eu comecei a jogar RPG. E os cenários principais de toda essa galera, que é para mim o que é o compilado do que é o old school no RPG principalmente, ela traz o World of Greyhawk, na verdade o cenário de Greyhawk, né, e o cenário de Mystara, trabalhados ao longo dessas edições do D&D de formas diferentes. E se você pegar esses cenários, eu tô com o World of Greyhawk na minha mão, lendo o livro, destrinchando, eu tô experimentando esse cenário no DCC, né, Dungeon Crawl Classics, lendo, o que eu reparei? Que esse cenário ele é construído de uma forma razoavelmente rasa. Ele deixa vários espaços em branco. O Mystara é assim também, eu mestrei em Mystara, mestrei nos anos 90, e ele é quase que um pano de fundo. O cenário ele não traz grandes influências e macroplots importantes que vão influenciar na sua campanha. Eles são planejados como pano de fundo para que você colore em cima. Isso é a minha análise, para que a gente, né, isso permite a gente, o jogador, o DM, a colorir em cima a partir dos resultados da mesa. Então, conforme o jogo avança, conforme o jogo anda, a gente tem grandes possibilidades de colorir em cima. Então, quem que é o rei desse reino? O que tem ali vizinho? O que são esses pântanos obscuros? Tudo isso são ganchos, triggers, que a gente ativa e a gente pode colorir a partir dali. Então, isso dá muito pano, dá muito alimento, muito nutriente para o que eu chamo de narrativa emergente, porque você vai construir a partir dali dos resultados do jogo.
Mas eu vou abrir um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre a Revolução Hickman. Não é o objetivo aqui do vídeo a gente falar sobre a Revolução Hickman, mas eu acho que ajuda a construir, ajuda a compreender melhor o que eu quero dizer, o que eu quero filosofar aqui sobre isso. Então a Revolução Hickman ela é sustentada diretamente em cima do Tracy Hickman, Margaret Weiss e a Laura Hickman, que são os autores de Ravenloft e Dragonlance. Dois dos primeiros cenários romantizados, vamos dizer assim, os grandes cenários de D&D, o Ravenloft e o Dragonlance. E esses dois cenários lançados lá no começo dos anos 80, eles foram muito influentes para a TSR na época perceber que existia todo um mercado a ser explorado de novels, né, de romances, de propostas de jogos onde o personagem poderia ser um grande herói. E aquilo fez ali foi um ponto de corte onde a TSR e a proposta de jogo se voltou para uma novidade. E eu tirei esse XP, eu vou deixar aqui o XP indicado, alguns XPs indicados, né? Eu acho que tudo é XP, mas tem um artigo lá de 2008, Scrap Doing the Hickman Revolution, lá na Grognard, onde eles destrincham muito bem como que a Revolução Hickman trouxe o jogo de uma proposta aventuresca para essa proposta heróica, de grandes arcos de jogo, romances. E esse XP ele também está em português, né? Quem tiver dificuldade de ler inglês, ele tem em português muito bacana. Não é uma tradução, tá? É a visão do Thiago Rosa sobre isso. D&D se divide entre antes e depois de Dragonlance, um XP muito bom, eu indico. Ele escreveu em 2018 e depois disso ele foi convidado para ir lá no Café com Dungeon, bater um papo com o Balbo, tomar um café com o Balbo, onde eles falaram sobre isso, né? Em como a Revolução Hickman revolucionou mesmo e mudou a proposta de jogo do D&D. Então eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo os links, né? Desse XP que eu acho que eu sou entusiasta do RPG, eu estou sempre buscando compreender, estudar mais sobre essa história toda. E são alguns XP um pouco de XP que ajuda a gente a compreender um pouco dessa viagem nossa. Mas na prática, isso ajudou ou influenciou que a TSR trouxesse grandes cenários para o RPG. Então a gente tem, por exemplo, o Ed Greenwood, ele lançou o Forgotten Realms antes do D&D, mas ele fez uma parceria com a TSR e foi lançado então o primeiro Forgotten Realms para Advanced Dungeons & Dragons, primeira edição, que é a caixa verde, a famosa caixa verde, a primeira caixa do Forgotten Realms. E a partir dali foi lançado o Advanced Dungeons & Dragons segunda edição em 1989. O AD&D segunda edição, ele é na minha opinião, o primeiro sistema de RPG planejado para grandes romances, para grandes arcos de jogo, para grandes cenários, né? Então esses cenários, o Forgotten Realms, Ravenloft, Dragonlance pro AD&D 1, eles ainda tinham conflitos com um sistema ainda muito old school. Então, a partir do AD&D segunda edição, que foi também revolucionário, nos anos 90, começou a aflorar diversos cenários de RPG. Então a gente teve a reedição do Ravenloft, a reedição do Dragonlance e a reedição do Forgotten Realms, agora mais alinhados a esse sistema, já pensado nisso. Personagens com propostas mais heróicas, com backgrounds romantizados. A gente teve diversos outros cenários, eu vou só trazer dois aqui que eu gostei muito na época, né? Mas sem pensar sobre isso, que foi o Dark Sun, que está entre os meus cenários favoritos. Ele foi lançado em cima dessa proposta também, de ideias diferentes, né? Florou. E o Spelljammer. Então a gente teve nos anos 90 uma diversidade, eu trouxe só alguns, mas a gente teve uma diversidade de cenários planejados e nasceram dessa proposta. E aí, a gente tem, por exemplo, eu tenho um amigo da minha mesa antiga que ele tinha os romances de Dragonlance, as crônicas, porque era um novo mercado, uma nova possibilidade de você explorar romances. Então, muitos jogadores ali do final dos anos 80, anos 90, era muito comum a sua referência para o RPG ser, em muitos casos, esses grandes cenários, esses romances de RPG que foram construídos a partir da Revolução Hickman, né? Então era muito comum você ter isso como referência. Então o que você queria vivenciar eram grandes aventuras, grandes arcos de jogo. Você que visualizava e idealizava o seu personagem como personagem daquele romance. E assim foi reconstruído a terceira e depois a quarta edição do D&D. Não é minha ideia aqui aprofundar muito, porque já tem quase 10 minutos que eu estou falando.
mas eu não vou falar muito sobre o D&D 3 e 4, mas eles vieram em cima desse contexto todo, e a quinta também. Se a gente pegar a quinta edição, as principais, né, diversas aventuras oficiais, em muitos casos é salvar o mundo, grandes problemas acontecendo no cenário, metaplots. Então a gente tem isso. Por quê? Porque, na minha análise, a Revolução Hickman ela ajudou a trazer conceitos do que é a narrativa embutida, ou seja, todo um trabalho que não é da mesa de jogo, é um trabalho prévio, paralelo, que traz muita força quando você idealiza ou pensa em aventurar-se. Então é muito comum você pensar e dar muito valor a background. Quem já não viu, né, colegas que chegam para você com um background construído de 3 páginas, frente e verso, 4. Então essa ideia romantizada, ela vem muito disso, isso é narrativa embutida. A ideia de metaplot, né, o cenário avançando, grandes plots avançando, independente das ações dos jogadores, e a ideia de arcos de jogo, então você vivenciar grandes arcos narrativos. Tudo isso, ele costuma ser colorido fora da mesa, em muitos casos. Então por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente pensa em RPG, para mim, eu concordo muito com o Balbi, né, que fala muito sobre isso, a grande essência do que é RPG é o que acontece na mesa. E o que acontece na mesa é a narrativa emergente. Então, o resultado de um combate, o resultado de uma interação social, um resultado, né, de uma falha numa armadilha, uma interação, uma decisão dos jogadores que você não esperava. Então, lidar com o improviso e lidar com o que acontece na mesa de jogo é onde aflora o conceito de narrativa emergente. Então, a narrativa emergente é o que acontece, é construído na mesa. E eu trouxe essa reflexão porque em muitos casos eu me vi nisso, tá? Em muitos casos a gente pensando no metaplot, pensando nos grandes arcos de jogo, ou como jogador idealizando, né, o que poderia acontecer com o seu personagem lá na frente, a gente em muitos casos fere ou ofusca o que é mais legal, que é a mesa de jogo. Então eu acho isso muito legal. E para fechar, eu vou trazer aqui um texto do grande Samuel Carvalho, a gente troca muita ideia, né? E num desses brainstormings que a gente teve, que eu vi, né, participei de um debate sobre narrativa emergente, ele trouxe um texto que ativou o gatilho para eu também, né, construir e montar esse vídeo para vocês. E ele me autorizou a trazer o vídeo, eu vou ler aqui o texto, né, o texto dele. Ele fala o seguinte: eu realmente acho impressionante o malabarismo que a galera faz para criar uma história legal, sendo que na realidade essa é apenas a história que o mestre acha muito legal, ou que eu vou incrementar aqui que o jogador acha muito legal para sua própria história, né? Sendo que na realidade essa é apenas a história que o mestre acha legal. Então esse contorcionismo vadio é nada mais que a necessidade maluca de se propor a jogar RPG e de mestrar para divertir a si mesmo, dando aos jogadores, quando muito, a opção de lidarem com essa situação. Geralmente, esses ultramestres criadores de universos, quando são questionados, respondem à velha e nauseante ladainha de sempre: é para deixar a história mais divertida. E aí eu não vou falar aqui, né? Ele fala lá, mas assim, chega pra lá com a sua diversão. História legal, eu sei o que é melhor pra minha mesa. Quer passar boas 4 horas com seu camarada no domingo à tarde? Liberta os seus jogadores da carência emocional literária. Deixa o RPG representar a si mesmo como um eco da própria emancipação dos seus jogadores. Então eu acho isso muito legal, eu até passo isso também para os jogadores, né? Todo mundo na mesa, o DM também é um jogador. Quando a gente idealiza muito o que a gente acha que é história, em muitos casos a gente está ofuscando a essência do que é emergente, né? Então foi essa proposta dessa viagem, dessa filosofia sobre essência de narrativa emergente. Eu tinha feito um vídeo, né, do narrativa emergente recentemente que aconteceu no DCC. E aí, né, algumas pessoas vieram conversar comigo, que eu acho muito legal. E eu pensei, bom, eu acho que a gente pode falar do que é isso. E é óbvio que a minha ideia aqui é instigar bate-papo, instigar debate. Então, se você quiser, pode me adicionar nas redes sociais, pode deixar no vídeo a sua opinião, destrinchar um pouco sobre isso, porque eu acho que tudo é XP e o objetivo é esse. Um abraço e até o próximo vídeo.